Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly e vim para mais uma aula de matemática para as turminhas do terceiro ano do nosso projeto de recomposição da aprendizagem. Então, a nossa aula de hoje é a aula 10, certo? E a gente tem como tema noção de divisão. E aí, vocês sabem dividir? Vocês já ouviram esse termo divisão? Eu tenho certeza que sim, que vocês praticam no dia a dia de vocês, que vocês estudam aí nas salas de aula de vocês. Então, vamos lá praticar. Quem não conhece ou que tem dificuldade, não tem problema que a gente vai tirar essas dúvidas agora, tá? Então, vamos lá. Então, corre aí na casa de vocês, certo? Pega um caderno, um lápis e uma borracha para que vocês anotem tudo que vocês fizerem aqui, vocês anotarem. Porque no final, a gente vai preencher uma folhinha de gabarito, que nada mais é uma folhinha que vai ter o número da questão e vocês vão pintar a letrinha correta. Por exemplo, a gente vai resolver a questão de número 1. Então, eu vou colocar no caderno o número 1 e a letrinha correta. Por exemplo, a letrinha A. Então, 1, letrinha A. Segunda questão, eu coloco o número 2 e a letrinha que for correta. Exemplo, letrinha C. Terceira questão, eu coloco o número 3, por exemplo, letrinha D com uma letrinha correta. E assim a gente faz com as demais questões, combinado? Então não esqueçam aí de registrar no caderno de vocês. Mas se liga aí, o que quer dizer divisão? Qual é a ideia de divisão? Divisão nada mais é do que repartir uma quantidade em partes iguais. E quais são os termos que lembram ideia de divisão? Exemplo, a metade, terça parte, são termos que dão a ideia de divisão, dá a ideia de repartir, certo? Esse determinado objeto, determinada quantidade em partes iguais, é uma ideia de divisão. Entenderam? Já ouviram esses termos? Que bacana, eu tenho certeza que sim. Então, vamos colocar em prática, vamos observar esses termos em prática. Então, metade. Metade, o que quer dizer metade? Certo? Metade nada mais é de quando dividimos uma quantidade por 2. E aí eu trago um exemplo para vocês, da maçã. Eu tenho uma maçã, certo? E eu quero dividir essa maçã para o meu coleguinha na sala de aula. Mas eu só tenho uma maçã. Como é que eu faço? Divido lá em 2, reparto metade. Metade para um, metade para o outro. Repartir em partes iguais. Então, a ideia de metade é essa. E qual é a ideia de terça parte? Que ideia é essa? É o resultado da divisão por 3. Como assim, professora? Observem aí na telinha de vocês, que a gente tem, certo, 15 lapiseiras, certo? 15. E eu quero dividir essas 15 lapiseiras para 3 pessoas, ou seja, dividir por 3, é terça parte, certo? Como é que eu faço? Se eu tenho 15, eu divido 5 lapiseiras para uma pessoa, 5 lapiseiras para 2 pessoas, para a segunda pessoa no caso, e mais 5 lapiseiras para a terceira pessoa. Então, observem aí a ideia de terça parte. Dividir essa quantidade total por 3. Combinado? Então, vamos para a próxima. Além disso, a gente tem outros termos que estão ligados à divisão, que é, por exemplo, o termo aí quarta parte. Então, o que quer dizer quarta parte? É o resultado da divisão por 4. Aqui eu trago para vocês uma pizza maravilhosa. E essa pizza aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa pizza tem 8 pedaços, tá? Só que ela tá falando aí dividir em quarta parte, ou seja, dividir para 4 pessoas. E como é que eu faria? Olha só, aí, vou dividir desta forma. Vai ficar assim, Aí eu coloco 2 pedaços para um, mais 2 pedaços para outro, mais 2 pedaços para outro e mais 2 pedaços para outro. Então, eu dividi a pizza, que tinha 8 partes, em 4 para 4 pessoas e cada um ficou com 2 pedaços. Legal, não é? Agora vamos para o termo aí,
quinta parte. Como é que eu representaria isso? O que significa isso? Ó, quinta parte é o resultado da divisão por 5. Eu vou dividir uma determinada quantidade ou eu vou dividir um objeto, certo? Uma comida em 5 partes. E aí eu trago para vocês essa barra de chocolate. E eu quero dividir essa barra de chocolate que está aparecendo aí na telinha para vocês em 5, certo? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Ó, eu divido ali, ó, 2 pedacinhos para uma pessoa, 2 pedacinhos para a segunda pessoa, 2 pedacinhos para a terceira pessoa, 2 pedacinhos para a quarta pessoa e 2 pedacinhos para a quinta pessoa. Por que 5 vezes? Porque está dizendo quinta parte da ideia de dividir por 5, certo? Dividir aí o chocolate em 5 pedacinhos, certo? Só que cada pedacinho aí, cada pessoa vai receber 2 quadrinhos aí, ó, 2 quadradinhos aí desse chocolate. Compreenderam? Que bacana! E vocês já utilizaram, já praticaram esses termos no dia a dia de vocês? Tenho certeza que sim. Além desses outros termos que eu acabei de falar, tem um outro termo que a gente utiliza aí, que dá a ideia de divisão, que é décima parte. E o que representa, o que significa décima parte, professora? É o resultado da divisão por 10. Observem na telinha aí que está aparecendo para vocês, ó. Observem que existe, certo? Pirulitos. Pirulitos aí personalizados de super-heróis. Tem o Homem-Aranha, tem ali o Hulk, Capitão América. Então observe que tem esses, certo? Esses pirulitos aí temáticos. Observe que tem ao todo 20 pirulitos. E ele fala que vai dividir ali, ó, décima parte. Então ele vai dividir esses pirulitos aí em 10. Como é que eu divido? De que forma seria? Observem aí, ó, em 10 partes iguais. Então observem, vai ser 2 pirulitos para uma pessoa, 2 para outra, 2 para outra, 2 para outra. Eu posso fazer dessa forma que está aparecendo aí, ó, circulando de 2 em 2, tá? Para facilitar. Ou então eu já posso dividir diretamente, coloco a quantidade total de pirulitos, que é 20, certo? Por 10, que é esse significado de décima parte. Eu vou dividir para 10. E aí o resultado vai ser o quê? 2 pirulitos para cada uma dessas 10 pessoas, tá? Compreenderam? Ah, bacana. Então vamos lá para nossas questões, vamos lá resolver essas questões, colocar em prática esses termos que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Coloca aí no caderno número 1, representando a primeira questão. Vamos lá. Patrícia foi à pizzaria e comeu a quarta parte de uma pizza de 8 fatias. Sendo assim, quantas fatias Patrícia comeu? Letra A, 2. Letra B, 4. Letra C, 6. Ou letra D, 8. E aí, como vai ser? De que forma será? Então, observem aí, olha só. Eu vou dividir a pizza e cada um vai ficar o quê? 2 pedaços para uma pessoa, 2 pedaços para a segunda pessoa, 2 pedaços para a terceira pessoa e 2 pedaços para a quarta pessoa. Porque eu vou dividir o 8, que é a quantidade de fatias que tem, para 4, ou seja, para 4 pessoas, já que fala aí o termo quarta parte. Então, cada pessoa aí, olha só, vai comer, ou comeu 2 fatias. Eu posso resolver dessa forma? Posso, tranquilo. Mas eu também posso resolver já de forma direta, colocando lá a divisão de 8 dividido por 4, que também vai ser o mesmo resultado, dessa forma que está aparecendo na telinha para vocês. Ó. 8 é a quantidade de fatias e 4 é o significado daquele termo lá, quarta parte. Certo? Então, a quantidade de fatias é a letra A, 2 fatias. Então, coloca no caderno aí, número 1, letra A, como a letrinha correta. Vamos para a segunda? Vamos lá. Segunda questão. Dona Cecília fez uma fornada de 30 biscoitos em formato de bonecos. Os biscoitos estavam tão saborosos que os seus netos comeram a metade deles. Quantos biscoitos restaram? Letra A,
15. Letra B, 30. Letra C, 32. Ou letra D, 35. E aí? Então, para a gente resolver, a gente precisa estar ligado no termo, metade. E o que quer dizer metade? Ao meio, dividir por 2. Então, qual é a quantidade de biscoitos que está aparecendo na questão? Quantidade de biscoitos, olha só, é 30. Se ele fala 30, eu posso desenhar os 30 biscoitos e dividir ali, olha, em 2 partes, dessa forma que está aparecendo na telinha para vocês, certo? E aí a gente vai saber que é 15 para um e 15 para outro. Foi metade de 30. Metade de 30, 15. Ou eu posso resolver diretamente. Coloco 30, que é a quantidade total de biscoitos que eu tenho, e eu divido por 2, que é o termo lá metade, represento 2, que vai ser também 15. E a letrinha correta é a letrinha A também. A letrinha correta é A. Coloca no caderno. Número 2, letrinha A, como a letrinha correta. Vamos para a próxima. Terceira questão. Arthur tem 40 balas. Ele deu a 10ª parte de suas balas para o seu amigo João. Quantas balas João recebeu? Letra A, 1. Letra B, 4. Letra C, 9. Ou letra D, 49. Como é que eu faço? Então, volta novamente às informações presentes na questão. Ela fala, ó, que tem 40 balas e que vai dividir, ó, 10ª parte. 10ª parte quer dizer dividir por 10, tá? Em 10 partes. Como é que eu posso fazer? Se está aparecendo na telinha para vocês os confeitos, ó, essas balas, eu vou dividir ali por 10, olha só, 10, ó. E aí eu vou fazendo, ó, a divisão ali por 10. Então, quantos confeitos vai estar em cada uma dessa divisão? 4. Então, cada pessoa, certo, vai receber 4 confeitos. Eu posso fazer dessa forma? Posso. Como eu também posso fazer através da divisão, que é de uma forma mais direta, através lá daquela operação. Coloco 40, que é a quantidade total de balas, dividido por 10, que significa lá, ó, 10ª parte, dividir por 10. Então, 40 dividido por 10 é 4. Então, observem que das duas formas eu consigo chegar ao mesmo resultado. E qual é a letrinha que obtém 4? Letrinha B. Então, coloca aí, terceira questão, letrinha B como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Vamos lá. Quarta questão. Dona Zeza resolveu enfeitar sua casa com rosas. Ela comprou 12 botões de rosa e agora quer utilizar a 4ª parte dessas rosas para enfeitar a sua sala. Quantas rosas ela utilizará? Letra A, 3. Letra B, 4. Letra C, 12. Ou letra D, 16. E aí? Observe que está aparecendo na telinha para vocês 12 botões de rosa. E ela fala em dividir a 4ª parte, ou seja, esse 12, essa quantidade total, ela vai dividir em 4, certo? Por 4, ou 4 ali. Como é que eu faria? Eu posso fazer da seguinte forma, ó. Posso dividir ali, ó, 3, 3, 3 e 3. Ou seja, ela dividiu as rosas em 4 ali. E cada uma ficou ali, ó, com 3 rosas, certo? Posso fazer dessa forma e chegar ao resultado. Como eu também posso fazer da forma direta, lá na operação, na divisão direta, que seria 12 a quantidade de botões dividido por 4, que é lá o terminho, ó, que significa 4ª parte, que também vai obter o número 3, ó, da forma que está aparecendo aí na telinha para vocês. Então, observe que das duas formas é o mesmo resultado. Então, qual é a letrinha aí correta? Letrinha A. Coloque no caderno, 4ª questão, letrinha A como a letrinha correta. Vamos para a última questão do dia. 5ª questão. Luquinhas fez aniversário e preparou com a sua mãe 20 pirulitos personalizados para dar de lembrancinha aos seus convidados.
Luquinhas deu a 4ª parte dos pirulitos a cada convidado. Quantos pirulitos cada convidado ganhou? Letra A, 4. Letra B, 5. Letra C, 20. Ou letra D, 25 pirulitos. Então, o que é que a gente precisa se ligar aí na questão? É o termo 4ª parte. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir os 20 pirulitos, que é a quantidade total, por 4. Então, observem aí os 20 pirulitos. Eu vou dividir ali, ó, 4. Então, ó, primeiro ali, ó, 5. O segunda divisão com 5, terceira e quarta. Olha só, cada criança vai receber 5 pirulitos. Então, o resultado da divisão é essa. Como eu também posso resolver da forma da divisão já direta. 20 dividido por 4 também vai dar ali o resultado 5. Qual é a letrinha que representa ali 5? Letrinha B. Então, coloca no caderno aí, número 5, letrinha B, com a letrinha correta. Chegou o momento da gente preencher nossa folhinha de gabarito. É aquela folhinha que contém o número das questões, de 1 a 5, porque a gente resolveu 5 questões. Agora a gente vai pintar apenas a letrinha correta. Por isso que eu pedi que vocês anotassem aí no caderno de vocês a questão e a letrinha correta. Vamos lá? Número 1 foi a letrinha A. Eu pinto toda a letrinha A. Segunda questão, toda a letrinha A. Terceira questão, toda a letrinha B. A quarta questão, toda a letrinha A. E a quinta questão, toda a letrinha B. Então, a nossa folhinha de gabarito fica dessa forma que está aparecendo para vocês. Se vocês já conhecem, já conheciam, que legal, muito bem. Então, essa folhinha de gabarito pode surgir nas nossas provinhas externas da AMUDEP, do SAEP, ou até mesmo na sala de aula, quando os nossos professores trazem essa folhinha para que a gente conheça, a gente treine, para que nessas horas das provas externas a gente saiba preencher corretamente. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aproveitado bastante e até a próxima aula. Beijos!